Boa noite a todos. Com esses pensamentos nós vamos dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor. Santo e poderoso Deus, somos te gratos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que temos de estarmos nessa noite prestando nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Nós queremos suplicar a Ti, ó Deus. É possível e provável que há entre nós pessoas que têm as suas lutas, as suas dificuldades, sejam elas de qualquer ordem, mas o Senhor é o Deus onisciente que sabe todas as coisas e conhece cada coração aqui presente. Amém. E neste momento, Senhor, nós queremos colocar a vida, talvez o problema, a dificuldade, a saúde de alguém especial, de alguém querido, de algum familiar nosso. Tu conheces as nossas necessidades e queremos suplicar que o Senhor, que é infinito em amor, possa atuar em nossa vida, em nossos corações, dos nossos queridos, conforme o Teu querido, Pai. Santo Deus,
Nessa noite nós queremos aprender mais de Ti, queremos conhecê-lo mais. Por isso queremos suplicar que ao a Tua palavra ser aberta, os nossos corações e as nossas mentes também venham estar abertos para a influência do Deus Espírito Santo. Abençoe nosso irmão Fábio, que o Deus Espírito Santo continue usando para a honra e glória do Teu nome, Pai. E que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos estender uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos. Que bom que estamos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Criador. Temos amigos em nosso meio também, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nós temos o privilégio, no decorrer desse mês de agosto, de podermos estarmos estudando um pouco mais e aprendendo um pouco mais de alguns detalhes sobre o livro de Daniel e Apocalipse. Com certeza será uma bênção para todos nós, e Deus tem grandes coisas a nos revelar. Fato é, queridos, que quando Cristo voltar, Ele poderia dizer talvez uma frase para todos nós que se encaixaria perfeitamente: todos fomos avisados. Então que a gente possa estar com as nossas Bíblias abertas, com os nossos ouvidos atentos, porque com certeza ao abrirmos a palavra nós percebemos que tudo foi anunciado, tudo foi profetizado, nós fomos avisados, não podemos ser pegos de surpresa. Tá ok? Queridos, é uma alegria tê-los. E para a honra e glória do nome de Deus, nesse instante, nós teremos um louvor cantado, e que a gente possa apreciá-lo, e em seguida teremos a palavra falada.
A todos. Sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu nome é Fábio Felipe. Eu fico muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite do irmão Moacir. E como o irmão Moacir já deve ter falado, divulgado aqui entre vocês, a gente vai ter 5 domingos, começando a partir de hoje, onde nós iremos abrir a palavra de Deus para estudar o livro de Daniel. Uma pequena palavrinha para quem está vindo pela primeira vez. A palavra de Deus, ela se revela a nós de diversas formas. Uma delas é a forma escrita. E nessa mensagem escrita, Deus também se manifestou, não só comentando o que Ele gostaria a respeito de nós, a respeito de sua vontade, mas também Ele, através da palavra escrita, Ele nos deixou a revelação do futuro. Mas como que Ele deixou essa revelação do futuro? Muito simples. Ele escolheu pessoas selecionadas, praticamente a dedo, que puderam ser inspiradas pelo seu Espírito e escrever não aquilo que elas pensavam, mas aquilo que Deus, através do seu Espírito, instruiu, tá? Nesta pequena série de 5 domingos, nós teremos temas proféticos, todos tirados do livro de Daniel. Hoje, por exemplo, nós iremos estudar Deus no controle da história. Nós iremos ver como, através de um único capítulo, Deus contou a história da humanidade. Nós também teremos um outro tema, que no caso vai ser semana que vem, que é cenas do juízo final, que é um estudo sobre o capítulo 7.
Já deixo desde já um aviso para vocês. É sempre interessante vocês virem já com o capítulo feito uma pré-leitura, um estudo em casa, que daí na hora que a gente estiver falando aqui sobre o capítulo, vai ser muito mais proveitoso para vocês. Então vocês já sabem que na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 7 com o tema Cenas do Juízo Final. Depois, no terceiro domingo, nós iremos ver a verdade lançada por terra. No quarto, a plenitude dos tempos. E o quinto e último, um tempo de angústia como nunca houve. Antes da gente comentar um pouco sobre o nosso tema, Deus no controle da história, é importante a gente ter algumas ideias já sobre este livro. Primeiramente, o nome desse livro. O nome desse livro é o nome do profeta, que é Daniel. Daniel, ele viveu, segundo a narrativa histórica, por volta do ano 600 a.C., até algo em torno aí, uma narrativa, um dado histórico dos últimos em torno de 535, 538, pelo menos é as datas que eles estipulam para os escritos do livro de Daniel. Mais precisamente, a Judéia, ou melhor, a cidade de Jerusalém, no ano 605 a.C., ela foi tomada pelo rei Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor foi lá, nessa primeira investida, ele levou as pessoas, dos mais nobres, da realeza, para a cidade de Babilônia. Só que como que ele levou essas pessoas? Levou elas como cativos. E daí, lá no cativeiro, o que eles iriam fazer? Servir aos objetivos desse rei, tá? Esse daí, vamos dizer, é uma ideia geral do momento da história por onde se passa esse livro, tá? Um outro conceito que é importante é você entender que o nome Daniel, ele já é muito significativo para esse livro, que é Deus é o meu juiz, tá? Ou seja, e é um nome provocativo, porque nós iremos ver, principalmente na semana que vem, que um dos temas principais do livro de Daniel é a questão do juízo, meu e seu. O meu nome e o seu irão passar no juízo de Deus. Então é importante a gente conhecer em detalhes como se passa esse juízo, tá? E uma outra coisa que me chama muito a atenção no livro de Daniel, e quando vocês forem ler e estudar em casa, vocês se detenham nas seguintes palavras: sábio, inteligente, conhecimento, entendimento. Por que é tão repetitivo essas palavras nos capítulos do livro de Daniel? Porque no momento que você passa a estudar o livro de Daniel, aquela promessa que aparece lá no capítulo 12 diz respeito àqueles que estudam esse livro. Então é importante a gente ter em mente que nós não precisamos olhar para esse livro pensando, não, é um livro com um monte de símbolos, eu não vou entender. Não, não é nada disso. Vocês vão ver nesses 5 domingos que, diferente do que muitas pessoas dizem, não, o livro é selado, o livro é complicado, o livro tem símbolos, eu não consigo entender. Não, não é nada disso. Vocês vão ver que o livro é um livro fácil de se entender, desde que você pegue ele desde o princípio, conhecendo os princípios que são apresentados nele, né? Muito bem, então vamos então ao nosso primeiro tema, Deus no controle da história, ok? Antes de nós começarmos o nosso estudo e abrirmos a palavra de Deus aqui, vamos fazer uma oração e pedir para que Deus nos guie neste instante. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este momento que o Senhor nos dá, esta oportunidade de abrir a Tua palavra em tão boas condições. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos orientando em tudo que nós iremos falar aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Ok, então o tema do nosso estudo de hoje é Deus no controle da história. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos nos alicerçar em alguns conceitos que serão importantes durante toda essa nossa abordagem aqui.
Primeiramente, o que é profecia? Profecia é a ciência ou previsão de acontecimentos por vir revelados antes de suceder, ok? Ah, mas isso é óbvio. É óbvio, mas muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia e falam assim, olha irmão, isso aqui você não pode estudar agora porque Deus ainda não revelou. Então se você não pode estudar, você não pode fazer uma explanação sobre um assunto porque Deus ainda não revelou, então eu acho que existe algum equívoco nessa conclusão. Por quê? Porque a profecia ela vem antes. Deus deu a sua mensagem antes para que a gente possa compreender e saber desses assuntos revelados antes de suceder. Então a gente tem que ter em mente isso, que profecia é isso. Se a profecia ela é estudada simplesmente para conhecer o passado, ela deixou de ser profecia. Embora também tenha essa aplicação, mas para nós que vivemos no tempo presente, ela deixou de ter, vamos dizer, o seu valor em advertir. Outra coisa que é importante a gente ter como um conceito bem firmado é a questão da onisciência, tá? O que é onisciência? Onisciência é a qualidade divina de abranger tudo em seu conhecimento. A gente sempre fala, não, Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Só que como que é esse ser onisciente de Deus? Vamos imaginar este controle. Deus, ele é onisciente, certo? Ele sabe todo o processo que levou para ser feito esse controle remoto, certo? Só que me diga uma coisa, na sua onisciência, Deus sabe o futuro desse controle remoto? Eu estou falando que Deus sabe tudo sobre como esse controle remoto foi feito. Mas na sua onisciência, Deus sabe o futuro desse controle remoto? É isso que nós precisamos ter o cuidado. Na verdade, não. Por quê? Porque a qualidade divina que vai dizer respeito ao futuro é presciência e não onisciência. Onisciência é saber, é a qualidade de abranger tudo dentro do conhecimento. E a presciência é a qualidade divina de prever o que vai acontecer com esse controle remoto. Vou te dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Jesus, em um determinado momento, vieram até ele e falaram, olha, você tem que cobrar imposto. Aliás, você tem que pagar o imposto. E daí Pedro olhou para ele, e agora, Jesus? Jesus, ele tinha essas duas qualidades. Ele era tanto onisciente, quando esteve na terra, como ele também era presciente. Ele chegou e falou para Pedro, olha, Pedro, sem problema. Eu sei que lá debaixo do mar existe um peixe que tem uma boca, que está com uma moeda dentro da boca. Você vai fazer o seguinte, você vai até lá, você vai pescar esse peixe, você vai e com a moeda que você tirar da boca, você vai pagar o cobrador de impostos. Isso daí é uma mistura de onisciência com presciência. Ele sabia tudo, só que ele disse mais, olha, Pedro, você vai pescar o peixe e vai pegar, abrir a boca e vai pegar essa moeda. Ah, mas é um exemplo muito simples. Vocês se lembram, por exemplo, que quem foi testado várias vezes nessa questão da presciência foi o apóstolo Pedro mesmo. Vocês se lembram, por exemplo, um outro momento que Jesus estava conversando com ele nos momentos finais e ele teve mais uma prova da presciência de Cristo. Ele chegou e falou para Jesus, olha Jesus, eu com você eu vou até a morte. Daí Jesus falou, olha, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Isso é presciência, é saber o que o homem, as pessoas, as nações vão fazer antes mesmo delas fazerem, ou até mesmo negarem, como é o caso de Pedro. Não, eu não vou fazer, não. Você vai fazer, Pedro. Isso é presciência, ok? Eu já comentei com vocês aqui que Daniel, então, ele foi levado, ele e seus companheiros, por volta aí do ano 605 a.C. para a Babilônia, e eles ficaram ali, conforme diz o capítulo 1 desse livro, 3 anos, numa espécie de um curso intensivo, talvez uma faculdade, se preparando para quê? Para trabalharem para o rei Nabucodonosor, tá? E o que aconteceu?
quando eles estiveram lá. A narrativa desse capítulo vai contar que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Só que na hora que ele acordou, esse sonho perturbou muito ele. Por que o perturbou? Porque ele achava que o sonho tinha uma mensagem extremamente importante, só que o que aconteceu? Ele não conseguia lembrar. De maneira nem alguma, ele lembrava o que havia se passado naquele sonho. E o que ele fez? Ele, como ele era um rei poderoso, ele tinha sábios, astrólogos, magos, feiticeiros e tantos outros que trabalhavam para ele e que eram, aos olhos do rei, especialistas nesse assunto. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. No verso 4, veja a resposta dos magos, dos feiticeiros, dos caldeus, todo aquele grupo de sábios que vieram para tentar ajudar o rei. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu acho muito curiosa, que essa ideia de interpretação de sonhos, ela é uma coisa que nos chama a atenção. E a Bíblia, ela, de uma maneira assim bem peculiar, ela apresenta vários momentos que desde pessoas simples como pessoas da realeza, elas procuraram saber o futuro através da interpretação de sonhos. Nós temos, por exemplo, o sonho do faraó no Egito. Ele também procurou pelos sábios de seu tempo, não conseguiu, até que em um determinado momento, um dos seus servos falou: olha, eu tenho José, esse daí ele poderia te ajudar. E José, ele foi até o faraó e interpretou o sonho. E também nós temos um outro momento na Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, que nós vemos não só José interpretando sonhos, mas como também os irmãos deles e o próprio pai deles, ao ouvirem os sonhos sendo contado, já imediatamente dando uma interpretação. Ou seja, se você vier e contar um sonho que você teve para alguém com muita facilidade vai chegar e vai falar: olha, o seu sonho pode ter esse significado. Mas não quer dizer que isso daí vai ser inspirado, tá? Só que qual era o problema, então, que o rei tinha? Que ele apresentou aos seus servos ali, aos magos, feiticeiros, aos caldeus. O grande problema é que o rei havia se esquecido. Ele se esqueceu do seu sonho. E ele gostaria que esses feiticeiros viessem até ele e fizessem uma coisa diferente. Olha, eu quero que vocês contem para mim o que eu sonhei, para depois vocês me darem a interpretação. E veja então como que o rei respondeu aos sábios, lá no verso 5, a esse pedido. Disse o rei aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em ruínas. Mas se vocês me declararem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Num primeiro momento, quando você olha para esses versos, a gente fica com a seguinte impressão: nossa, como o rei era um rei ruim, ele era uma pessoa má. Ele pede uma coisa e se não pede, não atende, mata. Mas se você olhar mais atentamente para o texto, ele diz o seguinte: se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim uma promoção, dinheiro, cargo. Ou seja, o rei, ele acreditava nos seus funcionários e ele estava naquele momento achando o seguinte: ó, a pessoa que for capaz de me revelar o que eu sonhei e também me dar a interpretação, esse daí eu vou promover. Vocês veem que o rei, ele não era uma pessoa ruim. Antes ele queria o quê? A verdade. Era algo muito razoável, né? E vocês concordam que, se você for analisar friamente, aquele que fosse capaz de interpretar o sonho do rei,
ele também poderia ser capaz também de contar? Porque em ambos os casos está em jogo o quê? Aquilo que eu falei para vocês. A ideia da presciência. Ok? Só que o que aconteceu? Mesmo com essa promessa de prêmios e grandes honras a quem conseguisse contar o sonho, novamente, esses sábios, esses astrólogos, eles chegaram até o rei e falaram o seguinte: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tá? Só que o que aconteceu? Essa é a segunda vez que os sábios eles vão até o rei e falam a mesma coisa: diga o sonho e lhe daremos a sua interpretação. Só que o rei, ele era uma pessoa de autoridade. E uma pessoa de autoridade não gosta em nenhum momento de que a sua palavra seja colocada em dúvida. E a palavra dele já estava sendo colocada em dúvida pela segunda vez. Porque ele falou: olha, conte o sonho e depois vocês me dão a interpretação. E por duas vezes, o que eles fizeram? Eles chegaram e falaram: não, conte para nós o sonho que nós iremos dar a interpretação. Daí como que o rei ficou em relação a ouvir isso duas vezes desse sábio? Está lá no versos 8 e 9. Aqui diz assim: bem percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se vocês não me fazerem saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Aí então, os sábios do rei ficaram numa situação difícil. Você já imaginou alguém chegar para você e fazer e te colocar nessa mesma posição? E essa pessoa ter o direito de te prender, te condenar, te matar? É algo para se pensar, né? Com essa afirmação, o que aconteceu então com toda aquela sabedoria que o rei da Babilônia ali investia? Eles simplesmente declararam: olha, rei, a nossa sabedoria, a nossa ciência, a nossa religião, ela é incapaz de colocar essa verdade diante de você. E por que nós somos incapazes? Porque isso que o Senhor está nos pedindo, somente os deuses são capazes de revelar. E os deuses, eles não moram com os homens. É o que diz o verso 11. Notem o seguinte: quando os caldeus falaram isso para o rei, os deuses não moram com os homens, eles na verdade eles terminaram de assinar a sentença deles de morte. Porque quando você olha, por exemplo, para os templos babilônios daqueles dias, a maioria dos templos deles, por exemplo, você tem o templo de Ishtar, que é à esquerda, que era da rainha do céu e da terra, era um templo que era dedicado a uma pessoa que era governante do céu e da terra, correto? Portanto, os seus sacerdotes, os seus feiticeiros, os seus magos, quando eles iam a esse templo, o que eles falavam para o rei? Olha, lá neste templo eu tenho contato com a divindade Ishtar. Da mesma maneira que eles se referiam, por exemplo, ao templo de Marduk, que era o organizador do céu e da terra. Todos eles prometiam o quê? A conexão da humanidade com a divindade. No momento que eles falaram: olha, os deuses não habitam com a gente, só eles poderiam se revelar isso daí, eles assinaram simplesmente a sentença de morte deles. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor investia em templos, investia nisso, e depois, na hora que o rei precisou de um retorno de tudo isso aí, eles falaram: olha rei, aquilo que a gente fala lá no templo não é bem por aí. Daí o rei falou: então é assim? Então vamos fazer o seguinte: decreto de morte para todos vocês, para todos os sábios da Babilônia. Só que o que aconteceu em meio a este decreto de morte que o rei decretou para todos os sábios da Babilônia? Pessoas que trabalhavam em outras áreas iriam ser pegas também. E entre esses estavam quem? Estavam Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. Afinal, eles tinham estudado 3 anos. Para quê? Para trabalhar para o rei, servindo numa função que a Bíblia não coloca em detalhes. E Daniel, ouvindo isso, o que ele fez? Então Daniel falou, avisado imprudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? E então este servo do rei contou o caso a Daniel. E então foi Daniel, verso 16, ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. É interessante que, se a gente for se deter nesse verso 16, dá-nos a entender que Daniel também foi lá para interpretar o sonho, porque ele imaginava que o sonho tinha sido contado, nenhum dos sábios conseguiu interpretar. Mas diante do rei, ele ficou sabendo que a história era um pouco diferente. Como ela era diferente? O rei não se lembrava do sonho e ele queria que a pessoa que fosse interpretar primeiro contasse o sonho, né? E diante dessa situação, o que fez Daniel? Ele voltou para casa e contou o caso aos seus 3 companheiros. Veja então o que eles fizeram diante dessa situação crítica. Está lá nos versos 17 e 18. Aqui diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os sábios da Babilônia. Aí a coisa complicou. Já imaginou se você se coloca nessa mesma situação? Você teria, quem sabe, a fé de Daniel? Diante de uma situação tão difícil, às vezes você procura tudo, menos Deus. Mas Daniel não, ele voltou, se reuniu com os seus irmãos judeus e foram e pediram o quê? Misericórdia ao Deus do céu. Por quê? Porque aquele caso era humanamente impossível. Daniel descobriu que o que o rei quer não é uma interpretação de uma história contada. O que ele quer é que conte a história, conte o sonho, para depois ser dado a interpretação. Mas nós sabemos, felizmente, que Deus foi extremamente misericordioso com Daniel. E principalmente com os 4. Por que foi misericordioso? Porque Deus revelou, numa visão da noite, o sonho a Daniel. E não só revelou o sonho, mas também revelou a interpretação. E é interessante, vamos dar uma olhada nos versos, a partir do verso 19, como segue essa narrativa. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Que lição que nós temos aqui desses 2 pequenos versos? Que Daniel, no momento que Deus revelou para ele o sonho e a interpretação, Daniel acabou a pressa. Ele não foi correndo lá já revelar para o rei. Ele tirou um tempo para quê? Para eles agradecerem a Deus. Deus lhes deu a bênção. Acabou o motivo da pressa. E muitas vezes nós, irmãos, nós oramos por bênçãos, recebemos as bênçãos, e depois nunca mais nos lembramos de agradecer. E o livro de Daniel, ele nos chama a atenção para isso, que em meio à dificuldade, se nós recebemos uma bênção, que nós tiremos tempo para agradecer. É muito importante isso. É uma das lições que nós temos aqui, né? Muito bem. E depois que Daniel e seus companheiros eles oraram, o que Daniel fez? Daí sim, o verso 24 vai dizer que ele foi novamente procurar o chefe da guarda e ele falou para Arioque: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e eu revelarei ao rei a interpretação. E daí então, já na presença do rei, novamente a gente vê um outro momento de humildade na vida de Daniel. A quem que Daniel atribuiu a revelação? A Deus.
Em nenhum momento Daniel tomou, vamos dizer, todo o mérito daquilo que foi revelado a ele, para ele. Por que Daniel não tomou esse mérito? Porque ele sabia que se ele tomasse esse mérito, tudo aquilo que Deus estava querendo trabalhar no coração do rei Nabucodonosor, iria cair por terra. Então é por isso que nós vemos no verso 27 Daniel dizendo o seguinte na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu e não nos templos da Babilônia, o qual revela os mistérios e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E o teu sonho e as visões na tua cabeça são estas. Muito bem. Para a gente não se estender muito aqui no texto, nós vamos apelar agora para essa imagem. Nós temos então o sonho de Nabucodonosor retratado nessa pequena imagem. Só que o que aconteceu no momento que Daniel estava diante do rei? Ele passou então a contar para o rei: olha, rei, o senhor teve um sonho. E nesse sonho você viu uma estátua que ela era imensa e de terrível esplendor. E no momento que você olhava para essa estátua, você é uma pessoa detalhista. Você observou que a cabeça dela, ela era de ouro. O peito e os braços, eles eram de prata. O ventre de bronze. As pernas de ferro. E os seus pés e os seus dedos, do que eles eram? Eles eram em parte de ferro e em parte de barro. E no momento, rei, que o senhor estava olhando para essa estátua, veio uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, e ela o que fez? Ela atingiu os pés da estátua e a estátua esmiuçou. E no lugar da onde ficou essa pedra, depois da demolição dessa estátua, essa pedra se transformou numa grande montanha. Este foi o sonho. Imaginem vocês alguém chegar e te contar nos mínimos detalhes um sonho da maneira que Daniel fez. Eu fico até a imaginar a fisionomia do rei, que ele ficou admirado. Nossa, esse jovem está contando exatamente o que eu sonhei. Mas Daniel, ele não falou, ele não ficou somente no contar o sonho. Ele também tinha uma dupla missão ali na frente do rei, que era também dar a interpretação. Então vamos à interpretação. Este é o sonho, verso 36, e também a sua interpretação diremos ao rei. Verso 37. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Sabe essa cabeça de ouro que o Senhor vê nessa estátua, rei? Ela simboliza o teu reino. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, que corresponde aos peitos e braços de prata. A partir daquele instante do reino Babilônia, outros reinos viriam na sequência. A interpretação geral que muitos estudiosos fazem sobre esse capítulo, elas vão dizer o seguinte: a cabeça de ouro, ela simboliza a Babilônia, como nós falamos. Os peitos e braços de prata simbolizam um segundo reino, que é o governo medo-persa. O outro reino ainda inferior é a Grécia. O quarto reino, na sequência, representado pelas pernas de ferro, é Roma. Só que nos nossos dias nós vivemos em qual tempo? Nós vivemos no tempo dos pés da estátua, certo? Só que o sonho completo, ele vai dizer que a pedra ela veio, acertou os pés, destruiu aquela estátua e, na sequência, surgiu uma grande montanha. Tá? Ou seja, Deus explicou para o rei Nabucodonosor que o reino dele não iria durar para sempre. E que mais importante, que o próprio Deus ele iria ter um reino na terra muito depois que passassem todos esses reinos. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é uma curiosidade em relação a esse capítulo. Vocês notaram que essa profecia ela é autoexplicativa? O que quer dizer autoexplicativa? É que no momento que você olha
para o texto, o próprio texto ele vai te dar uma explicação. Você não vai precisar procurar por outros livros da Bíblia para você encontrar o significado. Só que existe uma outra realidade. Nem todas as profecias do livro de Daniel, elas serão tão autoexplicativas como esta. Só que o que me chama mais a atenção nesse capítulo é um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. Profecia converte alguém? O que vocês acham? Tudo isso que eu falei para vocês, vocês acham que é suficiente para que uma pessoa venha a crer em Deus? Eu fico imaginando o seguinte, tá? É esse que é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. O rei Nabucodonosor, ele teve diante de si uma pessoa que chegou em nome de Deus, contou o sonho e depois lhe deu a interpretação. Algo que para todos nós que somos cristãos foi maravilhoso. Só que o que aconteceu no momento que o rei recebeu essa revelação? Para Daniel foi algo ótimo, principalmente para Daniel e seus companheiros, porque o rei reconheceu que ele estava diante de alguém que era muito inteligente, alguém que conseguiu interpretar. E ele até falou, olha, o seu Deus, nota 10. Só que o livro de Daniel, de uma maneira geral, vai dizer que o rei ainda, mesmo diante de uma tamanha revelação, ele se manteve incrédulo, coração duro. Vocês vão conhecer a história, por exemplo, do capítulo 3, que ele vai e ele constrói uma estátua de ouro, tentando eternizar o seu reino. E depois, mais tarde ainda, ele vai, na misericórdia divina, ele vai ter um outro sonho, que é o sonho de uma árvore. Por que eu estou chamando tanto a atenção de vocês para esse ponto e não para o final glorioso da revelação do sonho da estátua? É porque quando você estuda o livro de Daniel e você se prende principalmente a datas, você aprende uma coisa que é importantíssima para nós. Quanto tempo levou entre o capítulo 2 para o capítulo 4 e o rei finalmente se entregar a Deus? Vocês têm ideia do tempo? O rei Nabucodonosor, segundo algumas cronologias, ele ficou ainda 33 anos na incredulidade. 33 anos. Ele recebeu uma revelação de Deus, falando para ele, olha, rei, Deus é o todo soberano do universo. Mas ainda ele viveu 33 anos para depois Deus lhe dar um outro sonho e falar, olha, e lhe derrubar por 7 anos, que é os 7 anos de demência do rei, e ele realmente acordar para a vida. O que eu estou querendo dizer com isso aqui para vocês? É que muitas vezes Deus nos dá as oportunidades e nós não damos o apreço que Deus merece. Deus quer nos revelar coisas maravilhosas ao estudarmos o seu livro. Só que o que nós fazemos? Deixamos de lado. Quando estamos diante de outras pessoas, às vezes até nos envergonhamos da fé que nós praticamos. E nós, talvez, não tenhamos na nossa vida esses 33 anos que o rei Nabucodonosor teve, que ele deixou Deus de lado. Veja só, há algumas semanas atrás eu fiquei sabendo que um colega meu morreu de Covid, sabe? Ou seja, essa mensagem que eu estou querendo deixar para vocês neste final é que nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E nós não podemos fazer como esse rei fez, demorar tanto tempo, mesmo diante de uma revelação tão grandiosa da palavra de Deus, mas ficamos pensando, não, por hora eu não quero ter nada, não quero ter nenhum compromisso com isso. Eu vou deixar para depois. Por que não podemos deixar para depois? Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, se nós vamos ter uma semana de vida, um mês de vida, ainda mais com essa questão aí da Covid, que a pessoa pega, em questão aí, quem sabe, aí de menos de uma semana, 2 semanas, a pessoa chega a óbito. E olha que eu já fiquei sabendo aí de casos de pessoas que, do nada, simplesmente pegaram, se contaminaram, tentaram fazer um tratamento e nada. Então vocês veem então a urgência que é você atender ao chamado da palavra de Deus. E hoje Deus ele pede que nós pensemos
principalmente na nossa vida. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus está nos dando? Talvez nós não venhamos a ter tanto tempo assim. Ok? Só que antes da gente, por fim, finalizar, eu gostaria de fazer apenas um exercício para ver se vocês captaram a mensagem. Vamos tentar mentalizar esse sonho do rei Nabucodonosor. Tá? Se você fosse, por exemplo, fazer uma peça de teatro, uma representação deste sonho, que personagens que você iria, quem sabe, precisar para você fazer essa representação? Um deles você teria que ter alguém representando o rei, certo? Que mais que você iria precisar? De um outro lado, quem sabe, você iria precisar de uma estátua, correto? Note que o livro de Daniel ele é um livro cheio de detalhes, certo? Mas aonde que eu estou querendo chegar nisso? E que mais que você iria precisar? Você iria precisar de uma pedra que ela viesse e atingisse os pés da estátua, correto? E o que mais que você iria precisar aí ainda? Você iria precisar de um quarto personagem aí nessa história. O rei que sonhou. O rei que sonhou, muito bem. O próprio rei inserido no sonho. E qual que é o quinto personagem dessa história? Não, Daniel ele não participa do sonho. De onde que a pedra veio? Ela veio do céu. Então, vocês concordam comigo que vamos dizer, um outro personagem desse sonho seria o céu, correto? Vocês estão todos errados. Porque essa ideia de que a pedra vem do céu é um grande equívoco. De onde que a pedra vem? Foi cortada de uma montanha sem mão. Ela foi cortada, diz o verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Note, eu não estou querendo dizer que vocês erraram e que eu estou mais certo que vocês. Eu só estou tentando colocar para vocês que o livro de Daniel, ele tem uma riqueza de detalhes. E se você não se deter nos detalhes que esse livro apresenta, você vai responder o que todo mundo respondeu. Essa pedra vem do céu. Quando, na verdade, essa pedra ela foi cortada sem o auxílio de mãos de uma montanha. Ela não veio do céu. Ok? Muito bem. Vocês já observaram que a maneira que eu estou transmitindo essa mensagem para vocês, ela é meio que de uma forma didática, e eu procuro mais conversar com vocês do que tentar, quem sabe, fazer um apelo dramático ou alguma coisa desse tipo. E por que eu trabalho assim? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, o livro de Daniel é um livro que torna a pessoa sábio, uma pessoa que, para levantar a inteligência daquele que está estudando esse livro. E é justamente um momento de você aprender da palavra de Deus. Eu não tenho, vamos dizer, esse caráter de um pregador, mas é mais com a ideia de um professor. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai desenvolver todos os outros temas. Para quê? Para que você possa aprender e também compartilhar com as outras pessoas. Então, o que nós aprendemos hoje, que eu acho que é importante nós termos em mente, que a gente vai poder até levar para os nossos amigos no nosso trabalho, e onde quer que a gente vá. Que uma das coisas que a gente precisa saber para levar essa mensagem é conhecer profundamente o que está escrito. Por quê? Porque senão, quando uma pessoa ela chega e vem para lhe tirar uma dúvida, como que você vai conversar com ela se você não conhece totalmente o assunto? Vocês viram que numa única pegadinha, eu já consegui mostrar para vocês, olha, vocês têm que ter uma atenção melhor com o texto, porque o texto não diz isso. E nas próximas temas que nós iremos estudar, no domingo que vem e também nos outros, eles também vão estar recheados desse tipo de informação, que se você não se deter no que o texto está dizendo, você acaba chegando
numa conclusão muitas vezes errônea. E não é isso que Deus espera de cada um de nós. Ok? Muito bem. Eu já falei, eu acho que demais. O tempo já até se encerrou para mim. Vamos então ter a nossa mensagem musical e depois nós iremos concluir esta mensagem com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu ouvir a Tua palavra, que nós não sejamos como o rei, Senhor,
alguém que deixou ou que ouviu a tua palavra e deixou para depois, esperou muito tempo até reconhecer a tua grandeza e todo o teu trabalho que o Senhor faz por nós e principalmente pela morte de Cristo na cruz por nós. Que nós venhamos a tomar a nossa decisão neste dia de mais uma vez continuar seguindo tudo o que o Senhor nos ordenar através da tua palavra. Leva-nos agora em segurança para os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.